É, sobrevivente. E aí, tudo bem? Hoje eu tô de vermelho, né? Lula livre, né? É apenas uma coincidência, minha amiga, meu amigo. É, hoje os sobreviventes tem uma parte que tá feliz e tem uma parte que tá triste. É sempre assim. E como é que a gente deve lidar com isso? É o Dharma, né? A gente tem que observar o Dharma. O Dharma é o propósito da vida. E tudo tem um propósito, né? O Lula lá tem um propósito que ninguém sabe o que é, ou talvez seja de mexer com as emoções do povo, né? Para um lado ou para o outro. E o STF também parece que está exorbitando do propósito dele. E quando isso ocorre, quando a gente não faz o que deve ser feito, e aí o destino, através do karma, através do ajuste, do dharma, com certas coisas, não se preocupe. Não precisa se preocupar. Se o dharma não for esse, ele vai ser ajustado de uma maneira ou de outra. O problema é lidar com esta informação que leva a uma série de consequências, né? E interfere no Dharma de uma infinidade de pessoas. É o cara que está preso, que vai ser solto, é o que tem direito a uma decisão similar, é aquela pessoa que ajudou, trabalhou, né, se envolveu de coração, de alma, em busca da verdade e agora vê o teu trabalho diluído e muito pior que isso, se vê numa condição de risco, numa condição de perigo, porque ou testemunhou, ou foi lá e fez uma delação premiada, ou sei lá que delação que foi, né? Ou contou o que sabia e agora está numa circunstância adversa. O Palocci aí, por exemplo. O Palocci aí, o Palocci. O Palocci está lascado, né? Pelo menos num primeiro momento. Mas o Dharma da existência, o propósito de tudo, ajusta isso, né? De uma maneira ou de outra. Aí a pessoa pode chegar, então, o Dharma dele, do Lula, seria ser Lula livre. Eu não sei se ele está tão livre assim, né? Eu acho que ele estava mais sossegado, mais quieto, lá namorando aquela moça nova, que ele arrumou depois daquela Marisa. Agora vai ter que se pronunciar. Imagina se tiver que vir candidato, que chatura que vai ser, hein? Pô, vai ser uma chatura danada. Tem que sair em caravana, contando a história pro povo de novo. E vai ver tudo que aconteceu de novo na televisão. E muda com os propósitos de uma infinidade de pessoas, os adversários, né? Todos os adversários do Bolsonaro. E o Bolsonaro também é um cara que tem que fazer uma avaliação, porque eu já participei de uma estrutura política e a pessoa tinha tudo para ganhar a eleição. Era uma boa candidata, era uma pessoa, porra, com nível excepcional, com valores e propósitos verdadeiros, mas tinha que se juntar com algumas pessoas
que não eram tão cristalinas, né? Porque a realidade é que nós vivemos num mundo em que não existe essa classe de pessoas puríssimas, né? Elas simplesmente não existem, né? Então eu acho que dentro dessa viés político você tem que ter uma gradação de limite. Tem que ter um momento em que você fale, não, para poder atingir o meu objetivo, que é fazer isso ou fazer aquilo positivo, eu preciso de pessoas do meu lado. E para isso tem que conversar um pouquinho. Eu não estou falando de fazer barganha, de dar nada para ninguém. Estou falando de ouvir os propósitos e colocar na mesa. O Lula livre fazia isso bem. Só que exagerava, né, nos propósitos. Os propósitos iam além. Ou pelo menos eles colocaram lá uma meta fictícia de transformar, sei lá, a América do Sul numa condição política totalmente diferente que não existe no mundo. E, a pretexto disso, sentaram o dedo, né? E aí tá aí, a gente tá vendo a miséria comendo solta aí. Essa questão de ideologia que vai resolver os problemas, isso aí não existe, cara. Isso não foi inventado ainda. Não fica na ilusão, não, de que, não, porra, é tudo pros pobres. Isso não existe. Não existe ainda e não vai existir daqui a 50 anos. Tá certo? Então cuida do seu propósito. Vamos ver cenas do próximo capítulo, né? Do Lula livre aí, vamos ver o que vai dar. E a toda ação há uma reação de mesma intensidade contrária. Então a intensidade foi bastante aguda, foi significativa. Vamos ver o que vai acontecer, né? E aí depois vem a outra reação do lado de lá. É sempre assim, é uma aqui e outra lá, uma aqui e outra lá, uma aqui e outra lá. É sempre assim. Não precisa se preocupar, né? Então, vamos observar. Mas não precisa ficar ansioso, nem muito alegre e nem muito triste. Não precisa. Não precisa porque o buraco é mais embaixo. Né? O propósito de cada um e o propósito de todos juntos e o propósito da realidade atual, que envolve uma série de fatores, inclusive a Covid-19 aí que a gente está vacinando agora, né? Isso tudo vai ter influência direta sobre isso e algumas coisas acontecem e a gente nem sabe, né? Lula livre, pro bem ou pro mal. Vamos ver o que vai dar esse trem aí. Sucesso e serenidade.